E aí, galera, esperando só o pessoal ir entrando. Hoje vamos dar prosseguimento às nossas lives que nós estamos fazendo, né, da temática LGBT, né, em alusão ao orgulho LGBT que é nesse mês, né, no próximo, esse domingo que vem, outro, no próximo dia 28, né, de total importância para nós, né, da Juventude do Partido dos Trabalhadores, estar debatendo sobre esse tema, né, entendendo que somos, né, e fomos os pioneiros da construção da temática LGBT em nossos governos. E a convidada de hoje é a Ludmila Brasil, que é a atual diretora de que vai estar aqui com a gente debatendo um pouco, né, sobre a questão da... Vai fazer um apanhado mais geral, né, da luta do movimento LGBT, da luta das mulheres dentro do movimento LGBT e a sobrevivência dessas pessoas dentro das universidades, né, como é que é a vivência da juventude LGBT dentro das universidades, que inclusive nós sabemos que é um espaço muito hostil, né, que nunca foi um espaço dado para a gente, foi através de muita luta, muita garra e da democratização do ensino, né, que é um dos pontos essenciais que nós construímos nos nossos governos, que nós conseguimos adentrar na universidade, né? Então, a convidada hoje já chegou aí, a Ludmila Brasil, grande companheira. E aí, eu também, só para me apresentar, eu sou Maria Clara, eu sou militante da Juventude do PT, atualmente morando aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e estou contribuindo aí com vocês para o que precisar. E aí a Lud já pode ir se apresentando. Então, boa tarde, gente. Maria já me apresentou, então sou Ludmila Brasil, sou morador aqui do Distrito Federal, estudante de Sociologia da Universidade de Brasília e estou compondo a diretoria LGBT da União Nacional de Estudantes por agora, assim. Componho também o DCE do UNB, então é muita correria, muito trabalho. É isso aí. Muita luta, né? Inclusive, é importante situar, né, que acho que você vai falar muito bem, né, a partir do momento que a gente reverte um pouco essa lógica, né, que é colocada das universidades, né, de uma universidade construída, né, para homens brancos e héteros, né, e, inclusive não somente isso, mas que existe a classe social, né, muito bem definida, né, que não são os povos da classe trabalhadora, mas são justamente as pessoas mais ricas do nosso país, né? Parte, inclusive, daquele 1%, né, que detém todo o poder econômico da nossa renda, né, e da classe econômica do nosso país. E é importante a gente visualizar um pouco isso para a gente entender, né, que nós somos, né, lésbicas, sapatões, somos bissexuais e também estamos na linha de frente não só para debater sobre o movimento LGBT, mas também para debater um pouco sobre a construção do movimento estudantil e definir os rumos, né, desse movimento tão importante que muda tantas vidas, né, e que tem tantas pautas importantes para a gente debater e transformar a vida de cada pessoa, seja dentro da universidade ou fora, e eu acho que esse é o papel. E para dar início também agora à nossa live, queria dar a palavra aí já para a nossa companheira Ludmila, né, que vai estar contribuindo conosco nessa live hoje, falando aí um pouco sobre a questão da vivência, né, da população LGBT dentro das universidades, né, falando um pouco também do que é ser mulher LGBT, né, e eu acho que melhor do que ninguém, a Lud vai fazer esse debate aí perfeitamente, e é isso. Não, então, Maria, primeiro agradecer muito, é uma honra poder contribuir com esse debate com toda a militância da juventude do PT, mas também debatendo com a juventude brasileira, assim, é um tema muito importante, muito atual e que nós precisamos estar sempre debatendo dinamicamente para conhecer a realidade brasileira. Então, eu acho que dialogando muito com tudo isso que você apresentou agora, nós precisamos, para debater o movimento LGBT, e aí onde surgir os movimentos pelas lutas dos direitos humanos, nós precisamos ir lá atrás, da onde nós surgimos na realidade, né?
Para mim, pontuar o movimento LGBT é sempre muito importante pontuar os movimentos de resistência dos povos tradicionais, mas também das mulheres. Então, nós temos que lembrar que a história contemporânea ela tem uma raiz, né? Ela veio de alguém. E esse alguém são os povos tradicionais e os povos contemporâneos. Nós temos na América Latina histórias de resistência que duram até hoje. Nós temos o movimento zapatista, que é um movimento de raízes matriarcais que duram até hoje. Nós temos movimentos tradicionais andinos, que são movimentos matriarcais que duram até hoje e que debatem direitos humanos e os direitos igualitários durante muito mais tempo do que a nossa história ocidental contemporânea faz, né? Então é sempre bom demarcar isso. É, é bom demarcar que o debate dos direitos humanos, ele vem muito através do debate de direito ao voto das mulheres, então o movimento sufragista tem um pé muito grande nisso, mas também é muito importante pontuar que era um movimento de mulheres brancas, de uma determinada classe, e que não necessariamente estariam ali dispostas a debater os movimentos de direitos humanos plenamente. Do mesmo jeito que foi o movimento de soltura dos escravos, né? Eu costumo falar soltura, não falo de libertação, porque quem nos libertou não foram aqueles, foram nós mesmos. Então, é a mesma coisa. Assim, o movimento de soltura dos escravos foi um movimento pensado exclusivamente através de questões financeiras. Então, de maneira nenhuma, aquele movimento foi pensado porque o escravo era pensado como ser humano naquela época. Isso nunca aconteceu. Assim, o preto não é pensado como ser humano até hoje na sociedade. Inclusive, a escravidão não acabando nos nossos morros, nas nossas favelas, nas nossas periferias. Então, é muito bom pontuar que nós temos raízes, mas que nós também temos que nos criar a partir delas. Assim, nós não podemos esquecer que elas existem, que elas estão ali, mas que elas compõem uma parte muito grande do nosso movimento, da nossa militância, das nossas lutas diárias, mas que também elas não eram perfeitas e que elas precisam acompanhar a discussão, tendo uma dinâmica própria, assim como nós. Então, quando a gente vai discutir movimento LGBT contemporâneo, nós precisamos lembrar de tudo isso, mas também lembrar de como é a nossa história de revolta moderna, né? Uhum. O movimento contemporâneo que começou, que nos deu nosso pontapé, foi o movimento a revolta de Stonewall, nos Estados Unidos, em Greenwich Village, no dia 28 de junho de 69. Aconteceu uma grande resistência, assim, de maior parte de transexuais e travestis nos Estados Unidos, que deu origem a uma revolta gigantesca que tomou basicamente uma grande parte do país e se expandiu para o mundo. Vale a pena lembrar que esse movimento deu origem a dois movimentos laterais organizados por homens gays e que começaram a fazer essa discussão, mas também pontuando que como homens gays tinham retrataram uma visibilidade muito maior do que mulheres lésbicas, negras, etc, etc, etc. Por isso que existe uma crítica muito grande dentro do movimento LGBT nessa repercussão do que é o movimento LGBT dos homens gays, das mulheres, dos homens gays brancos, das mulheres gays brancas e do que vai ser o movimento LGBT para a população negra em geral. Uhum. A partir disso, nós temos uma discussão muito que vai acompanhar muito essa discussão de contemporaneidade, evolução da modernidade, do que vai ser a discussão de direitos humanos, né? E isso vai chegar no Brasil só nos anos 70, já no meio da ditadura militar ali, que a discussão do movimento LGBT ela vai começar a acontecer no Brasil. Então, a gente precisa observar esse lap aí de tempo que nós demoramos para aflorar um debate de LGBT de fato democrático, que vai incluir tanto mulheres, pretos, quanto as pessoas também brancas e tal. Então, nos anos 70, o debate chega aqui através de uma ferramenta que, inclusive, nós, o movimento estudantil, usamos até hoje, que são os jornais
folhetins que a gente vai fazendo e escrevendo nossas opiniões e vai indo. É, Nessa época, então, lá, né, quando chegou no Brasil, tinham dois boletins, que era o Lampião da Esquina e o Xana com Xana. O Lampião da Cristiana Esquina, Cristiano. ele, o Xana com Xana, o Lampião da Esquina, ele debatia de uma maneira geral as opiniões progressistas e dos problemas sociais. Então, não era exclusivamente um jornal feito para debater o movimento LGBT, era um jornal feito para debater movimentos sociais, problemas sociais da época. Lembrando que era um movimento de resistência muito grande, porque o período de ditadura foi um período de perseguição e morte declarada, né? É isso. Contra tanto homossexuais como pessoas progressistas, contra mulheres. Mas já o Xana com Xana era um jornal feito exclusivamente por um grupo de lésbicas e vendido num bar chamado Ferros Bar. Uhum. E aí esses dois meios de comunicação alternativos eles acabavam cumprindo esse papel, né, de disseminar através do papel, né, o que eram as opiniões dos movimentos LGBTs da época, o que falavam, o que discutiam, suas opiniões pela realidade e etc. Então, foi desse modo que o início do movimento LGBT começou a discutir junto à sociedade, abertamente, no Brasil. Algum tempo depois, 2, 3, 4 anos depois, os donos do Ferros Bar, eles não concordavam com a venda do jornal ali, para eles não era certo, eles tinham medo e tal, Uhum. pararam de vender Ferros Bar, e aí eles criaram, e aí foi criada uma revolução, uma revolta junto ali do Bar Ferros Bar, o que ficou conhecido como o Stonewall brasileiro, no Sim. dia, no dia 19 de agosto, e aí, em que é inclusive o dia do orgulho Da lésbico, visibilidade lésbica. É isso. justamente pelo dia da revolta. Então, é mais ou menos assim que o movimento LGBT chegou aqui. É muito importante frisar que é um movimento LGBT cis, de pessoas cis. O movimento de travestis e transexuais começou de uma maneira muito mais diferente e tem lutas muito mais aguerridas do que as nossas até hoje. É, Centralmente pelo fato de ser uma população que ser a população que mais morre no mundo, né, em maneira geral. Nós somos o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Então, existem diferenças pontuais. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é o marco da história contemporânea do movimento transexual travesti, foi lançado em 1950, 1952, 53, foi lançado um jornal, é como se fosse o jornal da Sociedade Americana pela Igualdade Travestida e que foi o marco da discussão transexual travesti naquele momento ali, e onde a discussão só do movimento LGBT, que começou lá em Stonewall, não bastava para eles. Uhum. Então, foram movimentos que começaram ali em dinâmicas diferentes, mas que, com o decorrer da história, conseguiram evoluir junto. Existem muitas peculiaridades nos nossos movimentos ainda dentro do próprio movimento LGBT. A gente tem alguma dificuldade em manter discussões dinâmicas, porque são milhares de pontos de vista, mas a nossa história é muito enraizada conjuntamente e que para conseguir manter a realidade brasileira, uma discussão com a realidade brasileira, precisa ter essa multiplicidade toda que nós temos. O Uhum. movimento LGBT, e aí a gente fez essa introduçãozinha para a gente conseguir chegar de fato no que vai ser a vivência LGBT dentro das universidades, como que a gente discute com os estudantes, qual a importância de tudo isso. Para o movimento LGBT chegar nas universidades, foi ali acompanhando, óbvio que foi um movimento que manteve muita resistência junto à ditadura militar, e aí que fez a derrubada e a retomada do Estado Democrático no Brasil. Mas é um movimento que também tem muita importância na chegada das universidades, justamente para a gente mudar esse imaginário do que é o movimento LGBT e do que foi toda a nossa história.
o movimento LGBT sofreu uma perda muito grande ali nos anos 80, no meio dos anos 80, mais ou menos, que quando foi que nós tivemos uma epidemia mundial de HIV e que até hoje é um traço que marca muito a realidade do movimento LGBT, porque criou uma ferida, na verdade, criou uma saída para a sociedade tradicional nos apontar e nos escantear enquanto não cidadãos, enquanto transmissores de doença, nessa lógica louca que o Bolsonaro alimenta até hoje, onde nossos corpos não valem o que valem, onde nós não somos cidadãos porque pensamos diferente e nos organizamos enquanto pessoas militantes e vidas diferentes. Então, até hoje, essa epidemia de HIV dos anos 80, onde se perderam milhares de vidas e onde se criou essa eterna cicatriz nos LGBTs, marcam muito a realidade brasileira, né? E é bom pensar que não é só a realidade brasileira. Assim, nós temos nos Estados Unidos movimentos nacionalistas brancos, heterossexuais, e heteronormativos que usam dos mesmos preconceitos com a população homossexual. Temos em outros países no mundo esse mesmo problema, na Alemanha. Então, não é uma peculiaridade brasileira, não. É um acontecimento mundial, mas que no Brasil é importante ressaltar, é muito importante ressaltar, mas que no Brasil mata muito mais gente. Nós perdemos companheiros de luta, companheiros de vida todos os dias para esse governo violento, para esse governo genocida, que pretende não só matar homossexual, mas também mata preto, mata pobre todo dia, justamente nessa dinâmica de achar que a família tradicional é a única família que vale e que os cidadãos de bens, brancos e ricos são os únicos cidadãos brasileiros. Então, é importante que a gente mantenha a nossa resistência nesse ponto, lembrando tudo que acontece, né? E aí, a relevância do debate do movimento LGBT nas universidades vai justamente isso. No confronto de que o movimento LGBT também produz ciência, que o movimento LGBT está além de todos os preconceitos criados pelo Estado tradicional, de que nós somos uma comunidade de festança, arruaça, e etc, etc, etc. A partir disso, nós temos um debate muito amplo a se fazer, onde nós temos algumas interpretações, algumas interações do movimento LGBT. Tem a partir do momento que o movimento LGBT adentra as universidades pelas próprias pessoas, então lésbicas, gays, transexuais, travestis, que entraram na universidade, introduzir esse debate político nas universidades, pluralizando as universidades, mas também é muito importante pontuar que, naquela época, como você colocou no início, Maria, as universidades também, naquela época não, até hoje são as universidades federais extremamente elitizadas. Extremamente elitizadas. Nós temos uma determinada classe, uma determinada cor entrando nas universidades e isso é um objetivo, né? Isso é um plano. Nós temos um plano para que essas determinadas pessoas e essas determinadas pessoas de determinadas cores e classes sociais entrem nas universidades e hegemonizem os seus pensamentos. E aí está a gigante importância da comunidade LGBT, do movimento LGBT, adentrar nesses espaços, produzindo ciência e discutindo política em geral, né? Mostrando a capacidade que a comunidade LGBT tem de não só combater esse movimento fascista genocida que vem ressuscitando no nosso país, mas também demonstrando como nós temos a capacidade, o direito e o dever, enquanto cidadãos brasileiros, de debater uma nova sociedade brasileira que não vai matar tanta gente todos os dias, que não vai ser tão violenta e que vai conseguir produzir, né, dinamicamente com todos os cidadãos brasileiros, sejam eles quem são, amando quem amam. Então, isso é uma das importâncias. O movimento, o movimento LGBT, ele vai acabar se ramificando de uma forma muito saudável, assim, muito rápida, né, no Brasil,
Centralmente por quê? Porque nós temos na Constituição brasileira, nós temos, a partir da leitura da Constituição brasileira, atos de violências institucionais muito fortes, muito fortes. Nós tivemos nos últimos meses algumas vitórias muito grandes. Então, por exemplo, nós tivemos a constatação de que era inconstitucional a proibição de homens gays, transexuais, travestis de doarem sangue. Sim. Então, isso foi uma vitória muito grande, porque nós debatemos, discutimos e mostramos para o Estado brasileiro como a leitura da Constituição feita, como a maneira de gerir Estado estava sendo homofóbica. Então, é muito importante. Mas também é muito importante que a gente continue a provocar esse tipo de debate, porque as violências institucionais não acabaram, né? Elas se perpetuam. E aí nós tivemos uma vitória, mas que, querendo ou não, é uma vitória que precisa de complemento, precisa de outras vitórias para que a gente consiga, para que a gente consiga progredir com a vida é, dentro do movimento LGBT, dentro da comunidade LGBT de fato. Então, eu acho que essa é uma vertente muito importante, assim. Nós temos um debate imenso dentro do movimento LGBT da, 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 da necessidade de se produzir uma ciência que vá, que vá demonstrar a capacidade que o movimento LGBT em geral tem de produzir qualquer outra coisa, né? Então, é a mesma coisa que nós temos dentro do movimento negro. Ah, quando é negro, só pede que o negro debata sobre negritude. Quando é mulher, só pede que mulher debata sobre feminismo. É Quando é isso mesmo. LGBT, só pede que LGBT debata LGBT. Quando, na Parece verdade, que a gente não entende, por exemplo, nós não formulamos sobre educação, não é formulamos isso. sobre o desenvolvimento, né, científico, do nosso país, nós não debatemos, né, a área das exatas, né? Por exemplo, nunca que você vai ver um professor gay, né, uma professora lésbica da área das exatas, né? Sempre vai ser a professorinha sapatão da sociologia, da É isso, filosofia. sociologia. É isso. No máximo ali vai ser a história, né? Tipo assim, a geografia e tudo mais. Não, é isso. E aí tá a terceira parte, e que para mim é uma das partes mais importantes, assim, tanto no movimento negro, quanto no movimento de mulheres, quanto no movimento LGBT, que é justamente o momento de ocupar espaços. Nós precisamos ocupar esses espaços, nós precisamos estar presentes nesses lugares, justamente porque é aquela boa e velha frase, né? A representatividade importa e importa muito. Uhum. Não só para que a gente consiga deixar explícito quais são os nossos posicionamentos, quais são os nossos direitos à vida, mas também pontuar qual é a sociedade que nós queremos, a nossa capacidade de formular políticas públicas, a nossa capacidade de debater Estado, a nossa capacidade de debater economia, a nossa capacidade de debater vida e etc, 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 etc. Então, nós precisamos debater tudo isso porque é de maneira heterossexual e cis que a nossa realidade é pensada. Então, a nossa saúde é pensada a partir de uma maneira heterossexual, cis e branca. A nossa educação é pensada a partir de uma maneira normativa, neuroatípica, heterossexual, cis e branca. Então, E é isso importante. tudo culmina, por exemplo, em um nível de violência assim alarmante, né? Inclusive, quando a gente pega para o entendimento, né, que aí quando você pontua aí, né, sobre a questão da saúde, quando a gente pega a questão da saúde, inclusive trazendo um recorte, né, mais pontual sobre as mulheres lésbicas e bissexuais principalmente, quando entra no ponto da saúde, a gente vê que a violência ela se torna cada vez, né, mais constante, né? Quando a gente não tem o direito de chegar na própria ginecologista e fazer um debate real e sincero, né, que a sua relação não é com o homem, mas é sim com a mulher, e o entendimento dessa lógica, né, da vida sexual também em relação a isso acaba se tornando algo mais assim deixado a balela, sabe? Não sei se você Isso. entendeu, mas é deixado mais de lado e o que eu preciso entender aqui, conversar com você, é mais algo
quadrado, que é o que a gente consegue aprender, que, né, que eles conseguem aprender na universidade e que não tem mínimo pensamento e mínima vontade de estar conseguindo debruçar um pouco em relação a isso, né? Então, acaba sendo algo mais quadrado, algo mais. Estou aqui para cumprir meu papel. Você quiser falar sobre sexualidade, você vai falar em casa, ou então com sua namorada, ou então o que você quiser. Mas aqui a nossa relação é como médica, né, e paciente. Então tem um outro tipo de construção, até quando a gente pensa na saúde, né? Não, é justamente isso, assim, por isso que essa importância grande de entrar nesses espaços, porque são nesses espaços que se produzem essas ciências, né? São nesses espaços que se conceituam essas verdades e que que não são necessariamente verdades para todo mundo. Existem peculiaridades entre mulheres brancas, entre homens brancos, mulheres lésbicas, mulheres cis, mulheres trans, mulheres heterossexuais. Então, existe a necessidade da gente adentrar nesses espaços e debater necessariamente quem somos, é aquela verdade política de que o ser é político. Então, não adianta eu vou ser lésbico só dentro da minha casa, não é isso. Eu sou lésbica em todos os espaços que eu estou discutindo, porque são nesses espaços que eu vou poder formular um novo tipo de política que seja pensado para mulheres lésbicas negras, que seja pensado para mulheres lésbicas negras que estejam em relacionamentos e aí que vão sair desse velho padrão de que nós só podemos ser o que somos em determinados lugares, entre quatro paredes, para discutir determinadas coisas. E que vão alimentar essas mesmas violências que você pontuou, porque se a gente for falar que não é uma violência ser proibida de ser quem ser, nós estamos mentindo amargamente, assim. Não estamos nem tentando disfarçar de que isso não existe uma realidade material, né? E aí está a importância de ter pessoas nesses espaços. Por que nós temos uma realidade extremamente violenta? Porque nós não estamos nos espaços que se debatem, por exemplo, segurança pública. Porque colocaram para nós que esses espaços são de homens brancos, heterossexuais e cis, quando não é verdade. Nós temos total direito de debater de segurança pública porque são os nossos filhos que sangram nas ruas do país todos os dias. Então, essa Inclusive, necessidade de são resgatar esses... os nossos próprios corpos, né? Quando a gente sai, né, que vai às ruas, são os nossos próprios corpos que estão marcados, no sentido que a gente não pode, por exemplo, ter nenhuma relação de demonstração afetiva no meio da rua, né? E eu acho que todo esse processo, né, inclusive, é tão complicado tanto para fora, mas quanto para dentro do movimento LGBT, né? E aí você faz todo um recorte sobre o movimento LGBT que eu acho que é de total importância para a gente conseguir situar a construção, porque a gente sabe que o movimento LGBT é marcado por constantes lutas encabeçadas pelas mulheres. Mas quando a gente vai conseguir entender, existe também a reprodução dessas velhas práticas, né? De reproduzir apenas os homens que estiveram na frente na organização, até na própria consolidação, né, de um dos atos de resistência, que é as paradas LGBTs, né? Historicamente, as paradas LGBTs foram conhecidas como paradas gays. Então, é um processo de organização, de articulação e de reconhecimento, né, de apropriação daquele local, que é a pauta LGBT, né, que aí eu acho que era isso, né? Tipo assim, por muito tempo as mulheres se sentiam muito acuadas dentro do movimento LGBT, ia para o movimento feminista e ficava só no movimento feminista, e aí a partir do momento Não, e até mesmo no movimento feminista a gente tinha esse problema, porque as pautas lésbicas no movimento feminista eram secundárias, né? então a gente só tinha que debater no movimento feminista assim, a luta pelas mulheres, né? E a luta pelas mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, a gente vai ver depois, na próxima reunião. Vamos marcar um Exatamente. dia. Então, a gente sempre era o segundo plano, né, da reunião, a última pauta, para que não tivesse tempo para poder discutir. Então, tem um pouco dessa pegada aí que os nossos corpos sempre foram marcados, né? Na luta e na construção seja dentro do movimento LGBT, seja fora do movimento LGBT, né? Inclusive a própria luta contra o machismo interno do movimento LGBT, eu acho que é uma parada assim, que foi muito mais tipo assim, árduo pra gente, né? Porque a gente já sofria muito, já sofre muito na rua, e aí a gente entra no movimento LGBT assim para conseguir
consolidar uma rede, né? Tipo assim, vamos aqui, vamos se ajudar, vamos construir uma parada legal. E aí, dentro do movimento LGBT, a gente só levava porrada, 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 pô. E aí, qual é o meu lugar? Meu lugar é só para ir para o movimento feminista para debater apenas o movimento de mulheres, sabe? Vamos debater mais coisas. A gente também, nós somos seres capazes de estar discutindo diversas coisas. Então, eu acho que ter um entendimento um pouco sobre essa questão e dessa construção é algo muito importante para o entendimento, inclusive, do próprio conflito, né? E aí eu trago muito para o Brasil, inclusive, né, não faz muito tempo, do próprio conflito que há no Brasil do movimento LGBT com a própria construção do movimento de mulheres, né? Internamente. Então, de um determinado momento, as mulheres racham do movimento LGBT, ficam apenas os homens, né? As pessoas trans e as pessoas transexuais, né, acabam se ficando numa encurralada muito grande, porque eles geram espaço. Se para nós mulheres cis já é um espaço totalmente hostil, imagina para as mulheres transexuais que estão ali tentando se localizar e internamente assim muito difícil, né? Então tem um pouco dessa análise, dessa construção. E eu acho que a partir do momento que a gente se apropria, né, da pauta e a gente começa a discutir, querer debater e querer botar o nosso dedinho ali para poder resolver as coisas, que acaba mudando um pouco da lógica e a partir dos nossos, assim, falando, pegando assim já um pouco para a parte, né, dos desafios, né, que eu acho que a gente vai se tornar um pouco agora, né, dos Isso. desafios internamente dentro da universidade, a gente começa a perceber qual que é a nossa perspectiva a partir de agora para poder debater a universidade, porque nós não estamos lá dentro, né? Nós não temos gente sendo, nós não temos LGBT sendo médicos, nós não temos essas pessoas porque sempre foi negado a educação para a gente, sempre foi negada a saúde, o direito à moradia, os princípios mais básicos. Bases constitucionais. Tipo assim, o nosso nome, né? O direito ao nome social, né? E, Sempre foi negado. Então, tipo assim, se você não se é negado até o seu nome, imagina os inúmeros direitos que eles, a partir daí, é construído numa lógica de negação, né? Então, nós fomos forjados na lógica da negação e a partir do processo de resistência que a gente consegue transformar um pouco disso, né? E aí, através do acesso, né, e da democratização do ensino que a gente começa a entender um pouco dessa lógica e que hoje a gente consegue culminar, né, nessa construção, até porque as paradas LGBTs era algo mais restrita, né, era algo mais fechado e que você não podia estar participando desse processo de participação e de construção por causa dos pais e da perseguição que podia haver e tudo mais. Então, acho que tu vai falar um pouco disso aí agora. não, é justamente isso, assim, eu acho que você tocou num ponto muito importante, assim, eu acho que a luta pelo direito a um nome social caracteriza muito, assim, o que de fato a sociedade quer nos impor, assim. Eles querem nos impor o direito a não ser nada, a não ser ninguém. A luta pelo direito social mostrou isso, assim, não querem querem nos tirar o direito a ser uma pessoa. Isso. E aí isso é muito pontual para toda a dinâmica do movimento LGBT. Porque o movimento LGBT, desde o início, e aí desde o início contemporâneo ali, Stonewall, Uhum. se a gente for falar do início de fato, nós vamos lá nas mulheres tradicionais, nas mulheres das florestas, nos povos de resistência, e nós vamos muito longe. Mas no seu início contemporâneo, foi pelo direito de ser alguém. É isso, assim, é uma luta pelo direito de ser alguém e de não morrer sendo ninguém. Porque essa é Uhum. a realidade. E é uma realidade, inclusive, muito dura para as pessoas transexuais e travestis. Porque são os mais animalizados na sociedade brasileira, assim. Nós temos um debate muito, muito dinâmico, muito sincero dentro do movimento LGBT, dessa hegemonia do gay branco, e aí é uma verdade nua e crua, que todo mundo consegue ver em qualquer parada LGBT de qualquer canto do mundo, e que nós precisamos debater, e nós debatemos até hoje, assim. É, essa pontuação, assim. E a mesma coisa que fizeram e que fazem com os negros todos os dias, né? A impossibilidade de ser uma pessoa, de ser um cidadão, de ser inclusive um ser humano. E foi isso,
na base o que a escravidão fez, os processos de tomada de território e de destruição de civilizações fizeram, que vieram junto com os invasores lá na época de 1500. Essa retirada do direito a ser humano. E que acontece até hoje e que vai sendo reproduzindo nessa nossa sociedade. Então, a perspectiva de estar numa universidade produzindo conteúdo, produzindo futuro, é a nossa principal, o nosso principal desafio dentro do movimento estudantil. Porque quando nós vamos falar de movimento social, o nosso principal desafio é conseguir manter o nosso povo vivo. E como é que nós vamos conseguir manter nosso povo vivo? Produzindo políticas públicas, formulando meios de garantir a seguridade social, a seguridade de vida e a seguridade constitucional da nossa gente. Uhum. E aí nós conseguimos produzir produzir uma qualidade de vida, uma qualidade de se exercer o direito a ser cidadão, e uma qualidade de conseguir valer a Constituição brasileira. Então, nós temos desafios, assim, em graus, né? Dentro do movimento estudantil, nós temos esse desafio. Assim, qual é o nosso principal desafio? É, o desafio de conseguir formular meios de, aumentar a polarização na universidade. Dois, aumentar a entrada democrática nas universidades. Os governos Lula e Dilma fizeram um grande trabalho nesse processo. Nós tivemos uma popularização das universidades federais no Brasil de uma maneira nunca vista. Lugares que antes eram vistos como pertencentes às elites, agora não são tão vistos assim, apesar de mesmo assim ainda serem elitizados, lugares caros, difíceis de se manter. Mas nosso principal desafio é conseguir cada vez mais aumentar essa entrada e garantir a vida do nosso povo, para que o nosso povo possa se formar, possa debater futuro, debater políticas públicas, formular novas políticas, criando uma nova realidade de vida de verdade. Então, eu acho que é muito de uma maneira muito sincera, assim, muito pessoalmente, eu acho que é a partir daí que nós temos que debater. Nós temos que, daqui para o futuro, daqui para frente, nos organizar para conseguir manter possibilidades de vida, de futuro para o nosso povo. Não Uhum. só entrando nas universidades, mas também estando vivo, se formando enquanto médicos, legisladores, formuladores, que vão mudar realidades e que vão conseguir dar continuidade nesse nosso debate, né? Porque existem, inclusive, milhares de diferenças e peculiaridades no Brasil que nós não vamos dar conta de debater aqui, até primeiro que nós não vivemos e segundo que nós não temos esse tempo todo, mas que é realidade. Infelizmente, essa uma horinha aqui, e Pois é. que isso é uma pauta que, por exemplo, se nós pararmos para pensar, né, se a gente pega desde a introdução até o final, a gente vai passar o quê? 30 dias aí, ó, 24 horas por dia tentando pensar, tentando, inclusive, Sim. entender todas as construções, todas as lógicas e pensar qual o caminho que nós vamos trilhar, né? E aí, eu acho que também eu queria que você falasse um pouco, né? Que nesse processo de articulação e democratização do acesso, a gente começa a entender, por exemplo, a universidade como nosso lugar, né? E a partir daí a juventude LGBT, né? Enfim, não só a juventude, mas toda a população LGBT, para quem não é da juventude, começa a se organizar e seja através do movimento estudantil, seja através dos coletivos LGBTs que atuam dentro das universidades, né? E através dessa construção, né, se consolida em 2015 o encontro de estudantes da Uni, né? Encontro de estudantes LGBT, o encontro LGBT da Uni. Então, acho que é um momento muito importante ali, inclusive, da conquista, né, da construção da primeira conferência LGBT que foi realizada, né? A primeira vez que começa a entender o movimento LGBT, a população LGBT, como um povo e o Estado como um agente responsável pelaquela população, né? E sai e retira um pouco, né, da sua construção como negador, né? Porque o Estado sempre teve essa postura, né, de negar uma assistência, de negar a existência, na verdade, né?
tem a negação da existência. Então, o Estado ele assume muito esse papel, né? E a partir desse momento que o Estado assume esse papel, né, de reconhecer e de chamar para contribuir nas políticas públicas de um governo federal, entendendo, né, que a própria questão deveria ser revertida nos estados, né? E aí, enfim, teve um apoio do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, né, que conseguiu entender e construir uma parada boa, que inclusive houve a questão, né, do decreto da nomeação do nome social, né, começou a pensar, inclusive, os ambulatórios, né, para a população LGBT, principalmente para a população trans, né, tipo assim, entendendo todas as dificuldades e problemáticas que essa população se enquadra, né? E aí eu acho que isso é muito fruto da luta do movimento estudantil também, da luta dos encontros LGBTs da Uni, que eu acho que é o maior, se eu não me engano, é o maior encontro LGBT da América Latina, né? Então, tipo assim, tem uma potencialidade muito grande. E aí eu acho que eu queria que você falasse um pouco, sim, sobre essa questão, né, do que é a construção do movimento estudantil a partir dessa lógica da população LGBT e a Vitória que consegue ter um espaço fixo, né, e um espaço único, que é o espaço do encontro LGBT da Uni, apenas, né, e auto-organizado, que eu acho que isso é o mais importante, e que eu acho que é isso, né? A gente não pode também tratar sobre representatividade e ser a mesma reprodução da lógica da política velha que vai estar lá, tá a representatividade, mas quem é que está lá, né? Tipo assim, vamos entender qual que é a lógica que vai representar. Então, acho que falar um pouco disso aí também já é massa. Não, é isso, Maria, assim, você deu a linha completa. Nós temos um desafio para o futuro. Qual é o desafio? Pluralizar a entrada na universidade. Como que nós vamos resolver isso? Debater política através da onde? De um espaço auto-organizado de pessoas LGBTs. É isso, assim. O encontro LGBT da Uni tem uma importância gigantesca, é, que vai ser a importância de organizar um espaço, então, de se auto-organizar um espaço com segurança e Uhum. que possibilite uma discussão de política entre a comunidade LGBT sem preconceito. Óbvio que a gente tem alguns problemas dentro dos encontros LGBTs da Uni, justamente problemas metodológicos e teóricos e discussões, mas que são espaços importantíssimos, assim como são importantíssimos os espaços de mulheres e os espaços de negritude, e que, inclusive, acrescentam e muito no debate político qualificado da União Nacional dos Estudantes. Assim. É muito importante, e aí para qualquer organização, e qualquer movimento, qualquer tipo de revolução e revolta, que os militantes, naquele momento, as pessoas que estão ali, consigam se encontrar e se reconhecer enquanto uma organização, uma população de fato. E é muito a dificuldade que nós temos no movimento LGBT, de um país tão grande quanto o Brasil, e com tantas universidades federais, graças a Deus que são muitas, assim, mas muitas Graças universidades a Reúne, né? graças a... e aí é uma dificuldade real que nós temos e que nós conseguimos ir sanando ela através do encontro LGBT da Uni, que não só um espaço de vivências, que são muito importantes, as vivências têm uma importância gigantesca dentro da nossa vida. Nós só somos quem somos porque vivemos, e nos reconhecemos como somos, mas também porque nós temos os espaços de dividir essas experiências. Mas também o Encontro LGBT da Uni um espaço de debate político qualificado, feito por estudantes para estudantes, na nossa realidade. Então, o que é muito importante é validar, porque assim, o movimento LGBT ele debate os ambulatórios, os ambulatórios para a população LGBT, para a população transexual, travesti, há muito tempo. Eu não sei há quanto tempo que eu já li isso, assim. Assim, para deixar explícito uma linha do tempo, eu entrei na universidade em 2014. Nós tivemos essa política pública validada de fato em 2015. Uhum. A diferença de tempo? Nós começamos a debater o movimento LGBT em 1970. E a população trans veio ter um direito constitucional reconhecido em 2015.
É um, é um lapso de tempo absurdo, é um lapso de tempo desleal, é de uma violência institucional sem tamanho. E violência validada pelo Estado brasileiro. E aí tá a importância do nosso espaço auto-organizado, porque nós, jovens de graduação, estamos qualificando um debate acerca de um leque imenso de coisas, conseguimos pensar nisso, como que o Estado brasileiro não consegue debater isso? Uhum. Então, E acaba se tornando, tipo assim, o Estado ele acaba tendo seu conforto, né? E não achando que a estatística é mais um, que mais um, que mais um que vai entrar, mais um morreu, mais um, mas eu vi ontem que esse, tipo assim, é a naturalização também, né, das estatísticas que nós temos, porque também não é à toa, né? E eu acho que esse debate ele é muito importante para que a gente entenda o porquê que o Brasil, por exemplo, até hoje é o Brasil que é o país que mais mata a população LGBT, né? Tipo assim, é justamente por essa negação e pelo comodismo, né? E é muito atrelado à pauta do capital, né? Porque a gente só vai debater o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento negro, se a gente tiver atrelado, por exemplo, com o capital ganhando em cima. Então a gente também tem que ter essa lógica de como é que o capital agrega as nossas pautas, né? Que é o pink money que a gente fala, né? não, nós estamos só aquele meme, assim, né? No fim, tudo chega contra o capitalismo. Mas porque é a verdade, assim, nós não temos o que fazer. A verdade é a prática da vida, assim. Então, como que nós podemos chegar no final disso, assim, traçando uma linha? A importância de nós termos um encontro auto-organizado, de que nós formulemos políticas públicas, é, vai sempre nos garantir a verdade de que nós temos que ser uma comunidade LGBT, mas que seja anticapitalista, anti-imperialista, que seja antirracista, anti-LGBT-fóbica, porque não adianta a gente debater o Antifascista, movimento né? Também mais LGBT. do que nunca. É isso. Não adianta a gente debater o movimento LGBT alimentando um pick money que vai segregar o nosso irmão preto. Não adianta a gente debater o movimento de mulheres alimentando um pick money que vai segregar o nosso irmão LGBT. Não, não adianta que nós façamos isso. Nós não estamos libertando corrente de ninguém. E quem Nós te dá a mão estamos, te dá a nós faca estamos, também é para isso. enfiar. Nós estamos tudo preso numa jaulinha diferente. Então, é necessário os espaços auto-organizados. Não, e não só o espaço LGBT, não só o espaço do encontro LGBT da UNE, mas também os espaços dos encontros LGBTs de cada Uhum. universidade, de cada grêmio, de cada escola, para debater a sua realidade, ter uma consciência do que me completa, né? Eu não sou Ludmilla Brasil lésbica, sou Ludmilla Brasil mulher, sou Ludmilla Brasil lésbica, sou Ludmilla Brasil preta, sou Ludmilla Brasil filho de preta. Então, é uma realidade, todos nós somos cunhados por alguém e temos que lutar com mais alguém. Porque eu não vou me fazer livre só. Do mesmo jeito que você, Maria, não vai se fazer livre só. E aí a necessidade desses espaços auto-organizados é que a gente reconheça o seu irmão e consiga articular a sua luta nacionalmente. Uhum. Isso. Porque num país desse tamanho, nós não vamos conseguir libertar só o Distrito Federal, só o Rio de Janeiro, só a Bahia. Isso não existe, né? Isso não existe. Então, nós precisamos ter a segurança desse debate. Nós precisamos garantir que o movimento LGBT ele consiga debater tudo isso nos seus espaços auto-organizados, nas suas universidades, no movimento sindical. Nós temos um problema gigante, vamos debater nesse movimento sindical. Isso. Um dos espaços de maior violência do movimento LGBT. População LGBT é a população de maior nível de desemprego do Brasil. Quando Porque tem emprego, acaba, né? E eu acho que também nós temos agora 10 minutos finais. E Correto. aí o tempo passa rápido, né? Quando eu olhei aqui agora, faltam 10 minutos. E eu acho que chegou uma pergunta aqui, logo no início, que eu acho que é uma pergunta bem necessária para a gente também, que eu acho que traz um pouco da pauta da conjuntura, né? Que a pergunta fala assim: alguma universidade que tem política afirmativa para a população LGBT, como cotas para pessoas trans?
né? Quais medidas mais podem ser realizadas nesse sentido de inclusão e acesso, né? Eu, Essa pergunta chegou se eu aí. não me engano, é, eu acho que a Unilab, A Unilab fez o processo que foi no início do governo Bolsonaro. A Unilab iniciou o processo de organização, né? E aí, inclusive, tinha consolidado que, os editais, já tinha passado pelo Consune, e quando chegou no momento, né, da convocação dos estudantes, né, que haviam sido selecionados, o Bolsonaro tinha acabado de entrar, foi início de 2018, ou de 2019. O Bolsonaro tinha acabado de entrar e aí aconteceu esse papel aí dele mandar, né? E aí muito pela lógica dominatória, né? E muito LGBT-fóbica, disse que o espaço da universidade não era para viadinhos, né? Então houve toda aquela problemática, inclusive é, rolou até uma ocupação na na Unilab. Unilab. Foi, exatamente, mas esse foi o acontecimento mais, o último acontecimento, assim, né? Eu estava até fazendo um levantamento das políticas afirmativas de democratização de entrada para transexuais e travestis, para fazer um texto para a Uni, e aí nós temos algumas universidades, assim, então, a Universidade, a Universidade Federal do Grande ABC, a Universidade Federal do Rio, a Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Sul da Bahia e a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul tem algum tipo de processo de democratização de entrada para transexuais e travestis. E aí, por que que eu pontuei isso? Porque é a população de maior nível de desemprego, e aí nós acabamos caindo num imenso problema de saúde pública. E aí essas pessoas acabam sendo escorraçadas para trabalhos informais e trabalhos que submetem elas a violências imensas. Sim. E aí já são pessoas negadas pelo Estado. E aí então nós caímos no problema da violência. Então, quando a gente traça esse ciclo, a gente percebe como é uma roda que se autoalimenta dentro do Brasil. Nós, dentro do movimento negro, temos um termo que a gente usa muito, assim. O Estado brasileiro é uma máquina de matar gente. Mas não é uma máquina de matar só preto. É uma máquina de matar transexual, travesti e o movimento LGBT em geral de uma forma muito violenta. E aí, através disso, você dificulta a entrada no movimento, no ambiente universitário, a pessoa não se forma, não consegue um emprego qualificado, é jogada para um trabalho à margem da sociedade, e esse trabalho remete ela a uma extrema situação de violência e ela morre. Uhum. E aí, esse é o ciclo de devastação do movimento LGBT brasileiro. E é um ciclo que se retroalimenta, que não acaba e que nós precisamos quebrar ele de alguma maneira. Sendo garantindo políticas públicas que vão dar qualidade de vida, de trabalho para essas pessoas, sendo garantindo políticas públicas que vão democratizar a entrada dessas pessoas na universidade, sendo garantindo políticas públicas que vão rever os nossos parâmetros de segurança social. E Uhum. tudo isso nós precisamos formular. E aí Isso. nós vamos poder formular, produzir ciência a partir do dia que a gente consiga debater o que é uma sociedade verdadeiramente democrática, segura e igual para toda a população LGBT e população brasileira em geral. Então, essa é a grande importância, a grande verdade de importância da entrada do movimento LGBT na universidade, mas também da discussão do movimento LGBT para dentro da sociedade brasileira. Uhum. É, nós, infelizmente, estamos chegando ao fim, Então, tempo é né? isso. Nós estamos aqui com o tempo já bem esgotado. Queria agradecer, né, a todo mundo, né, a todos e a todas que puderam, né? O João falou ali, muito triste poder estar no trabalho que estou entrando e saindo. Eu acho que é isso, né? Justamente a nossa população É, LGBT tentando buscar maneiras de sobrevivências num período tão difícil e árduo, né? É isso que nós estamos vivendo. Mas eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, né, comentando, fazendo perguntas. Algumas das perguntas eu consegui aqui sintetizar
enfim, apresentar aqui um pouco para vocês, tanto como a Lud, né? E aí eu acho que isso é bem importante. E aí chegou falando aqui um pouco sobre o ambiente escolar, evasão escolar. Não se preocupa não, próxima semana nós vamos ter uma live com a galera da UBS, né? Agora foi a vez da, como tem uma live com a galera da UBS, que vai trazer um pouco dessa questão, né, da população LGBT dentro das escolas e tudo mais, falar um pouco sobre evasão escolar. E aí, esse debate aí, a gente vai deixar para a próxima semana e a gente vai fazer um debate muito qualificado com a galera secundarista, que eu acho que tem total capacidade, né, de estar fazendo esse debate muito bem. E eu queria agradecer a você, Lud, né, uma pessoa super especial, por estar fazendo esse debate tão importante que nós precisamos fazer, né, e construindo de fato a resistência, né, e pegando inclusive dos nossos aos nossos ancestrais, né, que foram lá quem iniciou a luta pelo movimento LGBT e o direito à nossa vida. E agora, né, nós somos a continuidade dessas pessoas que vieram antes de nós. Né? E eu acho que isso é muito importante, a gente também ser esse fruto, essa sementinha que nós estamos colhendo dia após dia e estamos vendo florescer bastante ao longo do nosso país, no momento de tanto de profunda resistência. Né? Queria agradecer profundamente a você pelo debate, que foi muito importante, e dizer aí que tu tem uns 2 minutinhos aí para fazer a sua consideração final. Não, que isso, amiga. Não tem que agradecer, não. Tô sempre aqui à disposição para a gente continuar nosso debate, nosso crescimento junto e dizer pro nosso povo que é isso. Assim, nós temos que colocar fogo nessa máquina de matar a gente. Temos que mostrar pro Brasil que o movimento LGBT não é bagunça, não. Essa parada aí mesmo. Então é isso, galera. Em nome da Juventude do PT Nacional, nós agradecemos e fiquem atentos e atentas aí, que esse mês vai ser um mês bem recheado de várias lives que nós vamos fazer com diversas pessoas, né, da cena da população LGBT que vem trazer um debate muito importante para a gente, né? Nós vamos ter aí a Rebeca de França, né, da transparência lá do Rio Grande do Norte, que é uma mulher trans, né, que vem travando uma luta muito importante para nós. E vai dar tudo de bom. Acompanha aí quem não segue o Instagram da Juventude do PT Nacional. Vai lá, @JPT Nacional, segue nós. Segue a Ludmilla também, né, galera? Vamos dar essa forcinha e acompanhar a nossa sapatãozinha aí na Uni, ver o que, é que a Uni está debatendo, está construindo a população LGBT. E é isso. Tamo junto. Beijos.